Paz, irmão, bom dia. Bem, nós vamos estar dando continuidade ao nosso assunto. Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade aí em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Na aula passada nós paramos no item que falava sobre filiação, a compreensão da filiação que nos foi garantida por Cristo, né? Okay. E a partir de hoje nós vamos tentar concluir. Se não concluirmos, teremos uma outra oportunidade. Mas nós vamos tentar concluir essa lição e pedindo a Deus que nos conduza. Beleza? Diz assim o texto ali, ó. Apesar do Jorge ter abordado um pouco esse texto, foi um pedido do próprio para que eu desse uma ênfase, né, nessa questão, porque foi muito rápido, né? Esse pedaço aí ele foi um pouco rápido. Mas eu acredito que foi bem compreendido pelos irmãos. Mas vamos lá. Um servo pode se tornar filho? É uma pergunta. A resposta é sim. No campo humano, ele precisa ser adotado seguindo leis vigentes de cada país. Já no âmbito espiritual, o servo também passa pelo processo de adoção. E isso acontece de forma gradual. Primeiro, ele precisa crer no Filho de Deus. Então, é importante falar isso aqui, porque nós enfatizarmos isso aqui, ó. É importante, sabe por quê, irmãos? Hoje existem muitas vertentes do Evangelho. E existe uma vertente do Evangelho que nasce do judaísmo, que eles proclamam que aceitam o Evangelho, porém eles não reconhecem Cristo como Filho de Deus. É muito interessante, tá? Se você ouvir eles falando, eu tenho um amigo pessoal, é envolvente, porque eles conhecem muito a cultura judaica e passam isso. Talvez o Giovanni até conheça, mas a gente não vai citar nomes, né? Então, sim, é muito envolvente, porque traz-se toda aquela cultura judaica, e quando fala de Israel e usa o hebraico e o aramaico, o povo parece que subiu os degraus do céu, né? O pessoal fica empolgado com isso. Porém, eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles não são enfáticos com isso. Até para que essa é um ponto predominante, né? Importante, entender? A maioria do povo judeu não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles aceitam toda a orientação do Evangelho. Porém, estou falando dessa vertente, tá? Dessa vertente do judaísmo messiânico. Eles aceitam, mas porém eles não veem Cristo como Filho de Deus. Uma vez que eles não veem Cristo como Filho de Deus, podemos então já começar a definir que o primeiro item para se tornar filho de Deus, também por herança, não está sendo cumprido. Por adoção, melhor dizendo, né? Não está sendo cumprido. Correto? Irmãos, concordam com isso? Compreenderam esse negócio? É muito envolvente. Eu converso com ele em algumas oportunidades. É muito envolvente. Mas quando se fala da divindade de Cristo, não. Cristo foi mais um profeta.
Cristo foi mais um que veio colaborar apenas, mas de âmbito humano. Não tinha nada de Deus em Cristo. Eles não creem dessa forma. Mas é envolvente. O negócio, aprendo muitas coisas com ele. Mas assim, nesse ponto, nós não pactuamos. Falar, pastor? Uma balançada é o frio, né? Primeiro ponto é crer no Filho de Deus. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Segundo ponto, ele precisa ser obediente às regras do Filho. E aí? Onde se descobrir as regras do Filho de Deus? Fala um pouquinho mais alto aí para sua voz sair aí, ó. Na Bíblia. Todos os ensinamentos, todas as diretrizes deixadas pelo Filho de Deus, que nos conduzirão à vida eterna, foram deixadas aqui, ó, irmãos. Isso aí. Na Bíblia. Aí quando falamos de obediência, é algo que fica assim, fica latente, né? A igreja sempre fala de obediência, né? Não tem jeito. É uma coisa que tem que ser falada mesmo, mas em algumas mentes, no raciocínio de alguns, fica uma coisa vaga. Obediência, obedecer ao quê? Obedecer ao quê? As pessoas se direcionam mais a obedecer os costumes, que são as regras da instituição, e cada um tem os seus, e que respeitemos isso, porque cada um compreendeu de uma forma, e nós oramos para que chegamos ao ponto de todos compreenderem da mesma forma e venhamos viver o mesmo Evangelho. Mas enquanto não acontece, vamos vivendo, vamos suportando os nossos irmãos, vamos compreendendo e vamos vivendo em paz, seguindo a paz com todos. Mas as pessoas tendem a querer mais obedecer, como eu disse, as regras dos costumes da instituição, do que verdadeiramente as regras deixadas por Cristo. Alguém sabe me responder por quê? Sim, seus pastores aqui, cara. Vamos lá, vamos pular. Flávia, né? Sabe por quê, Flávia? Que o ser humano aqui, dentro de uma instituição de denominação chamada igreja, ele tende mais a obedecer e se preocupar em cumprir os costumes do que propriamente os ensinamentos deixados por Cristo, as regras que Cristo deixou. Por quê? Pelo que as pessoas veem, se preocupam mais com a aparência. Pela preocupação com a aparência, a visibilidade das pessoas de fora, é isso? Fala aí, Cristiane, o que você entende? Por que as pessoas se preocupam mais em cumprir as regras que se enquadram mais no entendimento de costumes do que propriamente as regras que Cristo deixou aqui? Preguiça de ler a palavra, de entendimento. Eita aí, ó, preguiça de ler a palavra. Aí não tem entendimento de Cristo porque não lê a palavra, né? Prefere ter visibilidade dos costumes, né? Ter mais regras, mais que adapta ao que quer no meio das pessoas ali, aí vai passando para o outro e vai se adaptando àquilo, mas é preguiça mesmo de ler a palavra. Então, já que a Cristiane foi tão cirúrgica, né? Foi tão cirúrgica. E a Flávia também contribuiu bastante. Nós vamos já escorrer isso. Sabe o que acontece? Nós pouco conhecemos isso aqui. Pouco conhecemos o que Cristo realmente nos deixou. Eu vivi uma experiência que nós fomos no casamento de um amigo, eu e a Rose. Fomos lá que eu ouvi um determinado pastor falar tantas coisas que eu nunca vi estarem escritas na Bíblia e determinar aquilo como uma regra. Vou falar uma coisa bem gritante, porque a Bíblia diz que o casal não pode permitir que alguém entre e se sente na cama. Onde que a Bíblia diz isso? Onde a Bíblia diz isso, irmãos? Aonde que a Bíblia diz isso?
que falou tantas coisas, mas dizendo o que a Bíblia dizia, dentre muitas outras coisas que nós ouvimos ao longo da nossa vivência cristã, irmãos, que as pessoas criaram os seus ditados populares, pegaram os ditados populares de outras pessoas que foram transmitindo e colocaram aqui dentro. Aí quem chega para vivenciar o Evangelho, foi lá, estou gostando do negócio, hein? Cumpriu, o primeiro requisito, creu que o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí partiu para a obediência às regras do Filho, mas ele não conhece as regras. E às vezes ele se distancia dessa adoção exatamente por não conhecer as regras. Por não conhecer, não se propor a conhecer o quê? Os ensinamentos que Cristo nos deixou para que nós venhamos conduzir a nossa vida. Ou melhor, para que Ele conduza, a palavra conduza a nossa vida. Pouco se tira momentos para estudar a palavra. Os pastores aqui, que são os maiores sofredores quanto a isso, sabem muito bem que se colocasse uma reunião de muito louvor, de muita... Eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso, né? Muito louvor e muita entrega ali para tratar do emocional, o negócio enche, lota. Mas quando fala de vir para cá, para estudar a palavra, para questionar, para avulsar realmente o seu raciocínio, para que você saia daqui e saia, rapaz, eu não tinha pensado dessa forma. E é desse jeito que se vive o Evangelho. O Evangelho, Flávia, não é para que eu viver preso a dogmas, preso a regras, e muitas das vezes regras humanas, tá? Muitas vezes regras humanas, preso a essas regras para promover uma visibilidade para as pessoas lá fora. O Evangelho é a palavra ser vivificada em mim e as pessoas verem isso lá fora, de forma natural. A palavra me corta para tudo quanto é lado, eu me sinto um miserável. Enxergo os meus erros todo dia, porque a palavra vem me cortando e me mostrando, isso aqui é errado, essa conduta é errada. E eu venho me moldando. Vou permitindo que a palavra venha me moldando, a ajuda do Espírito Santo. Mas as pessoas querem cumprir as regras humanas e enfatizam muito essas regras. Enfatizam demais. Eles valorizam a mudança exterior e esquecem da mudança interior. Mantendo a postura, né? Mantendo a postura. Quando, na verdade, a mudança exterior deveria ser apenas um fluir do que está acontecendo por dentro. Essa é a verdade. Porque você está lutando contra si mesmo, está aprendendo cada vez mais, está compreendendo que as suas atitudes... Tem gente que bate o pé e fala, não, nasci assim, vou morrer assim. Como é que essa pessoa está vivenciando o Evangelho? Como? Ela está se enganando, está sendo enganada, às vezes está sendo mal conduzida. E isso implica no crescimento dessa pessoa e num futuro que nós oramos para que as pessoas se desvencilhem dessas regras humanas e cumpram verdadeiramente as regras deixadas por Cristo, para que num futuro sejam reconhecidos como filhos. E herdem aquilo que Cristo conquistou para nós. Segundo ponto, e aí vem uma colocação. Eu entendo que existem muitas regras para um servo tornar-se filho de Deus. E uma dessas regras passa conceitualmente por Adão, pai biológico de toda a raça humana. Essa é uma regra natural. A outra é a espiritual. Essa regra é regida por Deus, que inocula
a fé salvadora em nós, para crermos no sacrifício do seu Filho, e somos assim adotados pela mediação de Cristo. Isso aqui tem uma importância de falar sobre isso aqui, ó. Fé salvadora, ou alguns já devem ter ouvido de forma diferente, fé salvífica, né? É importante falar isso, porque todo ser humano, ele tem fé dentro de si. Mas existe uma outra fé sem ser essa daqui, ó. Existe a fé natural. E é isso que leva o ser humano a crer em tantas coisas. Às vezes você olha para uma pessoa, como é que a pessoa consegue crer naquilo ali? Fé natural. Necessidade de devoção. Uma fé natural. Então, e às vezes a pessoa psiquicamente, eu entrei no campo da análise, psiquicamente vive coisas por conta da fé natural. Estou com a dor de cabeça. Eu tenho fé que a água que eu beber vai me curar. Ele bebe a água, 10 minutos depois, a positividade psíquica dele promoveu a cura. Porque tem curas que o nosso próprio corpo produz. E muitas das vezes são bloqueios psíquicos que não permitem que o corpo responda aquilo que você está sentindo e promova a fé. Tanto é que existem doenças psicossomáticas, que são geradas pelos mesmos bloqueios. Então, fé natural age muito no mundo psíquico. Age muito. Falou alguma coisa, pastor? Essa fé, ela também é chamada fé de crendice. Exatamente isso. Exatamente isso. As pessoas, aí são os mais antigos, né, usavam muito essa verbalização, crendice. Então, creio. Então, existe esse tipo de fé. Existe esse tipo de fé. Só para você sair daqui já entendendo que, poxa, fulano bebeu a água e melhorou a dor de cabeça mesmo. Poxa, até porque a água é muito bom para o organismo humano. Até porque a água é muito bom para o organismo humano. Então, se você beber bastante água, isso vai ser benéfico para você. A fé natural, irmãos, não tem ação nenhuma em levar a pessoa a reconhecer a divindade de Cristo. E tem a fé como dom do Espírito, irmãos. Mas voltando aqui ao raciocínio, fé natural não leva as pessoas a reconhecer Cristo como Salvador, ou Cristo como o Filho de Deus. Você vai ver pessoas vivendo, usufruindo dos efeitos psíquicos da crendice. Vai falar, poxa, a pessoa é tão perto de Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes nem conhece Deus e está necessitando que você apresente o verdadeiro Deus para ela. O que o pastor falou aqui é uma verdade. Infelizmente é uma verdade, irmãos. Infelizmente. Existem pessoas que são detentoras desse entendimento aqui, ó, vamos dizer assim, do desvencilhamento de fé natural, fé salvadora e fé como dom do Espírito. A pessoa pega maliciosamente, junta tudo numa só fé. Numa só fé. Ele vai lá, utiliza da forma que o pastor falou, utiliza de um artefato que se arremeta a um histórico bíblico, e aí através desse artefato, ou desse objeto, ou disso, daquilo, desse item, ele cria uma indução, ele induz a pessoa vamos dizer assim, a crer. Ele alimenta essa crendice da pessoa e faz com que a pessoa entenda que aquele artefato realmente contém poderes para promover mudanças na vida dele.
assim, eles vão se acertar com aquele que eles devem se acertar, que é Deus. Porque eles fazem isso, não estou generalizando, mas em 90% fazem isso com conhecimento de causa, tá? Fazem isso sabendo o que estão fazendo. Sabendo. E é aí que eu nunca aceitei e não aceito, tá? Eu não aceito isso. Ah, é isso, tá bom. Já cometi os mesmos erros, mas cometi na minha ignorância, no meu pouco saber, cometi nos meus primeiros passos. Às vezes tem pessoas que estão 50 passos na nossa frente, já são detentoras desse entendimento e juntam tudo para poder fazer o quê? Ludibriar as pessoas, manipular as pessoas. Que tem como evitar isso retirando qualquer intermediação entre nós e Cristo. Coisa, pessoa, lugar, objeto, situação, qualquer coisa que ficar entre nós e Cristo, a gente deve ser retirado. E é justamente isso que essas pessoas fazem. Elas criam mediadores. Elas criam mediadores. Não tem... Entre nós e Cristo não tem mais nada. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Eles estão colocando o véu novamente e criando. Porque aí, quando entra objeto, também entra pessoas. E é isso que eles querem. Se a pessoa acredita que um objeto tem eficácia, vai acreditar que pessoas também têm eficácia. E é isso que eles querem. Porque aí as pessoas vão se chegar até eles, para eles levarem essas pessoas até Deus. E na realidade não. E como esse evangelho é aceito? Muito. Como esse evangelho... Estou sendo irônico, tá, irmãos? Estou sendo irônico, tá? As pessoas gostam de ver e apalpar. Isso. As pessoas ficam com síndrome de Tomé, entendeu? As origens brasileiras, elas remetem a isso. O sincretismo religioso. Isso. Raízes desde Pedro Álvares, e seguindo todo o percurso durante toda a imaculação entre Igreja Católica e Espiritismo, e todo esse envolvimento conduz pessoas a realmente a levar essa espiritualidade como fosse um mentor. Então aí o que acontece? E por nós termos todas essas raízes, e nós entendemos que hoje nós somos nova criatura, a gente tem que repudiar e lutar contra tudo isso. E alguém disse, a única coisa que faz separar dentro disso é o conhecimento. Se a gente adquirir esse conhecimento, a gente se blinda diante de todas essas investidas que existem e vão continuar existindo, porque o lobo é estratégico. O lobo não é um cara que geralmente ele tem um conhecimento de alguma coisa e aí ele cria aquele ambiente para ele sobreviver diante daquilo. E ele sobrevivendo diante daquilo, ele vai arrastar os nós. Isso é uma verdade, irmãos. Infelizmente, isso é uma verdade, tá? Não tem como fugir dessas coisas. Mas volto a dizer que isso é muito encantador. Isso dá muito certo. E isso é muito vistoso, é como o pastor falou, é muito palpável. Você toca muito nisso. Toca muito nas coisas e pouco se muda por dentro. Você vê pessoas que eram impulsivas e continuam sendo impulsivas. Eram pessoas maledicentes e continuam maldizendo as pessoas. Estão aqui dentro, palpam, agem no mundo, na esfera espiritual, promovem grandes feitos psíquicos que eles dizem que são espirituais. Criam vários ícones de mediação e anulam, anote isso, anulam a eficácia do sacrifício de Cristo. Uma vez que eu crio um mediador entre a humanidade e Cristo, que é o nosso Senhor, ou Deus, né, que é o nosso Senhor, o mediador único é Cristo, é aquele sacrifício que foi realizado. Uma vez que eu crio um outro mediador, eu estou anulando aquele, o sacrifício de Cristo. Entre nós e Deus só tem
Mas então, Zé, é tão singelo, é tão mascarado e não agressivo. É agressivo numa visão espiritual, porque é totalmente nocivo isso. Só está te prejudicando. Está fazendo você crescer em nada no Evangelho. Não está fazendo você crescer em nada de Evangelho. Você está se tornando mais um mergulhado na crendice. Só que é tão mascarado, e aí, ao meu ver, é uma coisa pessoal minha. Eu vejo muito o reino das trevas nisso, tá? Eu vejo muito, mas é uma coisa pessoal minha, eu não tenho que crer da forma que eu creio. Eu vejo muitas portas sendo abertas por reino das trevas nisso, e que as pessoas se apegam a isso. Não, porque fulano viveu isso mesmo. Porque Bertano viveu isso mesmo. E as pessoas vão conduzindo a vida sem mudança interior, sem evidenciar a real mudança das suas vidas mediante a conversão a Cristo. Por quê? Porque é algo que é abstrato. Não está acontecendo mudança dentro de você. Não está. Eu participei de uma situação que eu conhecia o camarada. Ele disse que viveu uma transformação no estalo. E aí, dentro de alguns segmentos, você vive uma transformação. E aquela transformação radical, né? E se apresenta como uma boa oratória, já apontam para você e falam: você é pastor, tem ministério. E aí ele comprou aquela ideia, aceitou aquele negócio, vivenciou, em meses era pastor, se tornou pastor, né? Ou melhor, tornaram ele pastor, né? Mas só que lá por trás ainda não tinha se desvencilhado dos vícios. E vivia uma vida de escravidão, de vício. E está até hoje, irmãos. É triste falar isso, porque está até hoje. Mas dentro do templo, né? Dentro do lugar de atuação, que para muitos isso aqui é um lugar de atuação, tá? Dentro do lugar de atuação, é uma santidade, é um toque nas coisas espirituais. Sim, isso é triste, porque para mim não, né? Para mim não falo essas coisas, mas para algumas pessoas Deus entende essa minha fragilidade, é o meu espinho na carne. Está entendendo? Como é que as pessoas não conseguem nem entender as próprias fraquezas? Isso é falta de quê? Falta do que a Cristiane falou. Falta do que a Cristiane falou. Conhecimento das reais regras. Quando não se conhece as reais regras de Cristo para a vivência do Evangelho, as pessoas se voltam para o que a Flávia falou. Estereótipo. Eu tenho que mostrar, né, pastor? Tenho que mostrar. Aí eu crio algo que seja agradável. E na visão religiosa, você é filho. Mas na visão do pai, você é filho realmente? Isso é o que deveria importar para as pessoas. A visão do pai é realmente filho? É uma coisa para a gente ficar pensativo. Eu nasci todo torto, mesmo que eu nasci vindo de Adão, pastor. Mas eu não quero morrer torto, não. Eu quero melhorar a cada dia. Eu tenho que controlar algumas coisas em mim que afetam o meu testemunhar, que afetam a minha convivência com todos. Eu não consigo
seguir a paz com todos. Porque muitas das vezes eu estou promovendo até guerra com o pai. Está entendendo? Mas aí eu bato o pé, por quê? Porque nunca ouvi das regras. As regras que valem e que nos conduzem à vida eterna nunca foram importantes para mim. O importante é aquele negócio que, tem que usar touca porque está frio, né? Tem que usar touca. É nosso costume usar touca. Então tem que usar touca. O importante para mim é isso. Para ser visto como a Flávia falou. Para ser visualizado pela sociedade, quando na verdade, não era para ser assim. A igreja, a real igreja, eu gosto de uma definição do pastor Alencar, a igreja invisível, né? Aquela que não precisa ficar anunciando, eu sou igreja. A igreja invisível, que é percebida pelo comportamental, pela vivificação da palavra na pessoa, a igreja invisível cai nas graças, irmão. Cai na graça. Fala, irmã Ruth. Hoje as pessoas não querem viver o imediatismo, querem viver no momento, não querem viver o processo da transformação. Isso aí. Eu vou lá tomar o vinho e receber a bênção. Mas a mudança de vida, a mudança de atitude, não querem viver. Aquela obediência que tem que viver, isso aí que o Cristiano falou. É crescer, né? E conhecimento e graça, não querem. Hoje em dia querem o imediatismo. A geração miojo. Geração miojo. Essa é nova, irmão. Então, mas é uma realidade, é um imediatismo. Você colocou o pé aqui dentro, você está preparado para tudo. Começou a viver, já está preparado para tudo. E evangelho é processual mesmo. É processual. Tudo na vida humana é processual. Tudo na vida humana. Então, a adequação ao real evangelho vai se enquadrar, se moldar a vida humana. Vai se moldar a vida humana, a realidade de vida humana. Então, é processual. A cada dia nós vamos estar galgando, né? Melhor, degraus de acessibilidade com Deus, de intimidade com Deus. É o que eu falei na segunda-feira, lá na oportunidade, pastor, que tive lá com os irmãos de Veneza. Eu falei, existem muitas coisas que Deus irá me moldar por conta do futuro que Ele tem para mim. Mas que você não vai ser moldado na mesma coisa. Por quê? Porque existe um outro futuro. Porque, por exemplo, às vezes eu não vou ficar carregando uma xícara. Por quê? Porque Deus sabe que lá na frente eu vou ter que conduzir pessoas a não carregar uma xícara, que aquela xícara vai promover um malefício para aquela pessoa. Então, tem que existir essas pessoas dentro da igreja. Igreja são pessoas sendo direcionadas por Deus a ajudar pessoas. Então, Deus tem a sua multiforme, vamos dizer assim, sua multiforme capacidade, através da graça, de moldar pessoas mediante a situações. Cada pessoa aqui é moldada de uma forma. Não espere o Júnior ir lá, te abraçar e ficar chorando junto contigo. Não vai rolar. Vou ser sincero. Não vai rolar. Vou ser sincero. Não vai rolar. Que você vai conseguir extrair um conselho, alguma coisa que eu já vivi da minha vida, para poder tentar te ajudar numa situação. Já existem pessoas que não. Vai lá, vai abraçar, vai chorar junto contigo, vai sentir os mesmos sentimentos que você está sentindo, e Deus vai edificar as vidas. Vai edificar as vidas. Então é por isso que tem que existir o Júnior, tem que existir a outra pessoa, tem que existir o outro perfil, e quem vai moldando esses perfis? O Espírito Santo.
Mediante ao quê? Mediante a nossa obediência. Obediência. Não se tem necessidade de obedecer algo que não existe para a sua vida. Se não existirem regras, se não há lei, não há pecado. Então, se não existirem diretrizes, você não tem o que obedecer. Mas eu quero dar uma notícia: existem as diretrizes dadas por Cristo. Existe. Se você não conhecia, é a Bíblia. E talvez o maior sermão, talvez não, o maior sermão que existiu, o sermão que nós estamos estudando. Então existem diretrizes. Tem que haver também a nossa predisposição a obedecermos essas diretrizes. Alguém quer falar alguma coisa? Estou pulando, hein? Estas regras têm várias outras regras interrelacionadas. Leamos Isaías 28:10. Alguém pode ler para a gente? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, porque há mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, o trocadilho de palavras aqui que o pastor se referiu é para extensão, para amplitude das regras comportamentais, tá, irmão? Que fique bem latente dentro de vocês. São regras comportamentais que vão moldar o nosso comportamento e não apenas moldar o nosso estereótipo. Comportamento nasce de onde? De dentro, não é? Não é isso? Você age com impulsos que demonstram raiva porque você está sentindo raiva dentro de si. Não é isso? Não é isso? Você age com atitudes que demonstram alegria porque você está sentindo alegria dentro de si. Então o mandatório é o interior. Então se você age com comportamentos que promovam guerras, que promovam distinções, é porque você está como? Vencendo isso dentro de você. E o que esse evangelho aí que apresentam para as pessoas avulsam tanto? A pessoa chegou hoje e o evangelho avulsa o quê? O que é existente dentro da pessoa. A pessoa é um ganancioso, porque normalmente o ser humano é ganancioso. Aquele que diz que não é. Estou falando fora de Cristo, tá, irmãos? Aquele que diz que não é um mentiroso. Mas, enfim. Existe muita ganância no homem. O homem quer conquistar, quer conquistar, quer conquistar. Ele quer isso. Aí quando a pessoa pisa na vivência do Evangelho, ao invés de ser moldado, o que os líderes fazem? Avulsam ainda mais essa ganância. E fazem com que a pessoa enxergue essa ganância como fé e determinismo. Estão sendo enganadas. Mas que nós venhamos trilhar um caminho diferente e esse caminho seja dado pelo Espírito. Não basta apenas aceitar essas regras, essa graça barata que é oferecida por alguns falsos mestres. Eles dizem: basta crer em Jesus, vocês não precisam obedecer, pois a salvação proporcionada por Jesus é plena e é universal. Não importa o que vocês façam ou falem, não importa o seu comportamento, você está salvo. Opa, aí a gente tem conteúdo para falar um pouco, né? Bastante, né? Bastante. Gostei da expressão aqui, ó. Graça barata. Graça que não arremete à importância da entrega de Cristo na cruz do Calvário. Hoje a gente tem eles têm uma outra verbalização, pastor. Quer dizer a mesma coisa. Eles falam sobre a hipergraça. Alguém já ouviu falar disso?
hipergraça, hipergraça, né? Já ouviu falar, né, pastor? Já, né? Já. É a graça que abrange todas as coisas. É uma verdade que a graça abrange todas as coisas? Sim, é uma verdade que a graça abrange todas as coisas. Mas eles estão, vou usar o termo do pastor, eles estão torcendo o entendimento dessa abrangência. Estão torcendo o entendimento. Torcer mesmo. O pessoal do sexo feminino aí vai se identificar melhor, né? Torcer. É torcer mesmo. Tirar o formato natural. Torcer. Basta crer em Jesus. Pelo que nós pouco estudamos hoje. É uma pergunta minha, não está ali como pergunta. Basta crer em Jesus, irmãos? Não basta. Vocês não precisam obedecer. Isso é uma verdade, irmãos? Vou contrariar vocês. É uma verdade, sim. Uma verdade do reino das trevas. Não, para crer em Jesus, não precisa obedecer, todo mundo crê. É uma outra coisa. Bom falar disso, hein, pastor? É uma outra coisa que nós temos que aprender, irmãos. Todas as vezes que o diabo atua, ele fala mentiras. A maioria das vezes, ele distorce o entendimento da verdade. Ou torce o entendimento da verdade. Ele anexa, né? Ele fala a verdade e anexa esse entendimento mentiroso. Como é que é? Se não estiver atento, você acaba Sim. perdendo aquilo que você está ouvindo, porque é tão normal. É envolvente. Benefício para a gente própria. Sim. É envolvente. Acaba pegando muito no ser humano também, no seu egoísmo. Sim. Porque às vezes a lógica é tipo assim, você vai fazer algo ilícito, mas na lógica te dá uma sensação que você está certo. Está precisando. Você precisa fazer isso. Todo mundo faz. Sim. Você não vai ser o último, nem o primeiro. Você não é melhor do que ninguém. Todo mundo tem erro. Depois você conserta. Tem aquele irmão que também faz, né? Aí você pega a justificativa de um amparaço. Realmente Deus não vai me punir por causa disso aqui, não. Porque quando você vê, é uma vida toda envolvida nisso. Sim. Uma verdade, irmãos, é um poema, né? É um poema bíblico, né? Vamos dizer assim. Um abismo puxa outro abismo, né? Só que assim, existem pessoas que sabem conviver com o abismo. Existem pessoas que... Não estou falando do aspecto humano, tá? Existem pessoas que convivem bem com o abismo. Existem, meu? Um abismo mesmo, um abismo na interpretação física mesmo. Já viu aquelas pessoas que, eu não vou lembrar o nome do esporte, que elas esticam um cabo e vão atravessando, né? Fazem um equilíbrio no abismo. Eles convivem com o abismo. Outros fazem escaladas. Eu sou, por profissão, também sou escalador, tá, irmão? Outros fazem... Assim, eu tenho muitos amigos que fazem escaladas. Fazem escaladas. Não, eu só fiz por causa da profissão mesmo. Eu não gosto desse negócio de ficar pendurado. Eu fiz por causa da profissão que exigiu. Então, assim, mas existem pessoas que se adequam ao abismo. Estou falando de âmbito humano mesmo, para você entender o que eu vou falar depois lá. Existem pessoas que conseguem viver bem naquela condição. Viver no perigo. Porque existe uma estrutura para aquelas pessoas. Existe uma estrutura. O perfil dela é estruturado para viver com aquilo. Porém, existe o outro que faz, que tem a mesma certificação, estou falando de mim, tem a mesma capacidade técnica, mas não tem perfil nenhum para isso.
Agora eu vou jogar para dentro da vivência espiritual. Existem algumas vivências que não são para todos. Eu ouvi ali vocês falarem de uma igreja lá na Rua da Conceição, é isso mesmo? É isso? Nem todo mundo como igreja vai saber viver lá, Giovanni. E tem que se entender isso. Existem pessoas que não vão conseguir ficar do lado de pessoas que cometem os mesmos erros que ele cometeu há 2, 3, 4 anos atrás. Existem pessoas que não vão conseguir lidar com pessoas que estão sendo escravizadas pelos mesmos vícios que ela foi escravizada no dia. E nós temos que entender isso. E o principal, a pessoa tem que entender isso. Lembra da questão do perfil que eu falei? Que o nosso perfil é moldado pelo Espírito? Não quer dizer que, vou dar um exemplo aqui, que eu fui um alcoólatra no passado, que eu vou saber lidar bem com um alcoólatra hoje e viver em proximidade dele. Ele estar bebendo, se derramando no alcoolismo, e eu estar ali sem que aquilo exerça poder sobre mim, ou exerça um risco sobre a minha vida. Os irmãos estão conseguindo entender o que eu estou falando? Estão? E isso tem que ser algo dado pelo Espírito, através do avanço em conhecimento da palavra. Isso não é dado por um líder. Zéder, você foi alcoólatra? Opa, agora você vai cuidar de alcoólatras. Estomaço, você foi idólatra? Agora você vai tratar desse povo. Fulano, você era um adúltero? Opa, família contigo. A gente tem que entender isso, irmãos. A gente tem que entender isso. Eu tenho que entender as minhas fraquezas. Eu tenho que saber, mediante a luz, a lâmpada, que é para os meus pés, que é a palavra, aonde eu posso pisar. Aonde eu posso pisar. Se não dá para eu pisar e continuar sendo filho, opa, Jorginho, vai no meu lugar. Estou aqui te ajudando, orando por você, mas vai no meu lugar. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo, irmãos. É isso aí. Colocar uma raposa para tomar conta de galinheiro. Por mais que a raposa tenha se convertido, em algum momento o instinto natural dela vai atuar. Então, mais uma vez é invocado aquela coisa em cima do humano, entendeu? Que é pelas próprias forças, que é o que eu posso fazer. Por isso que tem essa conotação. Então, se você não pode fazer, porque você não foi curado. E sendo que não é assim. Sendo que a minha parte orgânica, sendo que a minha natureza, o velho homem fica lá lutando todos os dias. O problema é que as pessoas pensam que pode andar com as próprias pernas, e não é isso. Olha só aqui, irmãos, como é importante, nosso entendimento, eu entendo que existem muitas regras para se tornar filho de Deus, e uma dessas regras passa conceitualmente por quem? Nós herdamos muitas coisas aqui. Esse cara aqui errou? Você herdou também isso, tá? Você também herdou. Adão conversava com Deus, irmãos. E ele foi ludibriado e levado ao erro. Não é isso que a Bíblia diz? Não é? É? Mas ele conversava com Deus, irmãos. Todo dia de tarde,
ao trocar do dia ali, ele conversava com Deus. Interessante mais ainda. Ele era puro, ele era o homem mais parecido com Jesus. Eu ia falar isso ainda. Eu ia falar isso, pastor. Ele conversava com Deus e ele estava numa condição muito, mas muito superior a nós. Porque ele era puro. Não tinha referência de erro. E detalhe, não tinha a ação do erro em seu interior. Ele errou, irmãos? Errou? Dá até medo de falar que ele errou, né, irmãos? Errou? Errou, né? Errou. Agora, olha para si mesmo. Hoje tem gente errando por quando ele, né? Você vê, tem gente errando por conta de Adão. Então, irmãos, vamos parar com esse negócio de querermos. Eu gostei de uma colocação, também está no estudo, que o Jorge fez sobre quando Jesus fala sobre ai meu Deus, como é que fala sobre a pomba e a serpente? Simples, estou tentando lembrar o simples. A prudência da serpente, eu sei. Simples como a pomba e prudente como a serpente. É bom a gente entender aquilo dali. A serpente, ela está se rastejando no sentido natural da sua vivência, correto? Já viu serpente ficar andando aí de dois pés para lá e para cá? Não. Não, tem umas aí, né? Mas aí já é interpretativo. É interpretativo. Mas vamos lá. Ela está no processo natural da sua vivência, correto? Correto? Quando ela sente o perigo, percebe o perigo, o que ela faz? Ela amplia o campo de visão. Dentro de todas as colocações, o mais importante a dizer é que ela amplia o campo de visão para ter visualização do perigo. Ela pisa? Ela enfrenta o perigo de imediato? E por que eu saí das drogas e tenho que ir lá viver com pessoas drogadas? Eu tenho que ampliar o meu campo de visão e ver o que eu estou realmente encarando, irmãos. Se eu sou filho de Deus, estou sendo orientado pela palavra, estou sendo conduzido pelo Espírito, a prudência tem que ser algo que, aí eu vou utilizar a palavra que o pastor utilizou, inoculado também dentro da minha vivência. Se eu não tiver prudência, eu não consigo dominar os abismos que me são apresentados. Por quê? Porque na visão do Giovanni é um abismo. O Júnior subiu uma torre com uma corda, duas cordas na verdade, duas cordas, uma torre de 150 metros. Na visão do Giovanni mas na minha visão técnica, eu sei lidar com aquilo? Não é normal. O meu campo de visão não vê aquilo como um risco, vê como um risco, mas não vê como um perigo. Agora, quando eu paro, amplio meu campo de visão, olho para o abismo e falo, eu não tenho capacidades, ainda não estou maturado para isso. Mas o mais importante dentro do Evangelho é se conhecer, é se autoanalisar. E buscar aquilo que vai te trazer o quê? Direcionamento e conforto para ter uma vida cristã correta diante do Senhor. Isso é promover paz entre você e Deus. Isso é viver em paz entre você e Deus. Entender as suas fragilidades, lutar contra ela dia após dia. E, consequentemente, você promover paz
para as pessoas que estão ao seu redor. Se você é uma pessoa que não é bem resolvida consigo mesmo, não sabe respeitar os seus limites, você vai saber respeitar o limite das outras pessoas, irmão? Vai. Vamos lá. Vamos ser sinceros. Vai. Vai. Não vai. Não vai. O Júnior é muito calmo. Mentira, o Júnior não é muito calmo. O Júnior não é muito calmo. O Júnior aprendeu a se controlar. Só isso. De vez em quando ainda dá uma rateada. Não é muito calmo. O fulano é muito impulsivo. Tem que domar isso. A palavra, o Espírito, a vivência com Deus, tem que domar isso. Por quê? Porque os abismos sempre vão ser apresentados. E aquilo que você, sem a prudência necessária, não enxergar como um abismo, como um risco, vai colocar em xeque a sua condição de filho de Deus. E aí se enquadra que um abismo puxa outro abismo. Você não está preparado para subir 2 metros, quer subir 150? Eu vejo também do lado da sabedoria, tá? A sabedoria, ela te dá não conhecimento de tudo, mas um peso de suportação que você suporta ou não. Porque muita coisa que você falou acaba levando para o autoconhecimento. Nem todo mundo pega porque não conhece o pecado, porque não sabe o que é errado. Tem pessoa que acha que vai e vai voltar. Eu tenho um limite de fazer, eu posso fazer, mas eu consigo depois pedir perdão, eu devo perdoar. Eu consigo regressar no caminho, eu consigo voltar a esse caminho de novo. As pessoas acreditam, você está me entendendo? Eu acho que a sabedoria, ela te dá o conhecimento de você mesmo, o grau que você suporta, né? Os seus limites que você pode ir. Né? Podemos tudo em Deus, né? Porque quando era menino, nós ouvimos muito falar que pisa na cabeça do diabo. Às vezes é a própria escolha também. Entendeu? Então eu vejo muito pelo lado da sabedoria. Quem pede sabedoria, pede conhecimento de se limitar. A questão também é que as pessoas não querem investir tempo. Conhecimento é investir tempo. Não é perder tempo. Há uma palavra colocada em inglês, astronômica, é o seguinte: é muito difícil lidar com funcionários com conhecimento. Porque o que não tem conhecimento é massa de manobra. Está entendendo? O cara que tem vivência, o cara que bateu com a cara em várias portas fechadas, ele foi calejando, ele foi adquirindo métodos, ele foi aprendendo, ele foi aperfeiçoando, ele viu que o mercado era aquilo, que o mercado não é mais aquilo, ele já foi observando, a visão dele se amplia. Então ele não é mais aquele, porque isso é uma síndrome, me perdoe, é uma síndrome brasileira. O brasileiro não quer investir em escola, o brasileiro não quer investir em conhecimento, não quer investir na educação das crianças, não quer investir porque eles querem as pessoas burras. Porque as pessoas burras, a gente manipula melhor. Então, quanto mais burros, mais a gente manipula eles. Quando você entra no mercado e alguém te conhece, fala assim, você quer calejar, vai conseguir enganar isso aqui. Não vai mesmo. Mas é exatamente isso, irmãos. Agora a sabedoria, irmão, a gente aprendeu lá no passado, né? E graças a Deus a gente jogou isso fora. Que a gente ia para cima do monte e buscava essa sabedoria, né? Não joguei isso fora. Não serve não. Aí você fica achando que 2 horas de oração vai fazer você ser a pessoa mais sábia do mundo. Né? Vários dias de jejum vai fazer você adquirir essa sabedoria e essa ponderação dos seus atos. Quando na verdade isso só vem pela palavra, irmãos. Só vem pela palavra. A palavra é que molda o nosso vivencial. Se não for a palavra, você sempre vai encaixar as situações de forma que seja agradável para você. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Está aqui dentro do estudo, nossos deleites, as guerras que promovemos. A palavra que nos molda.
Eu fico feliz porque tem pessoas que vivem tanto tempo dentro daquilo que a gente diz que é a vivência do Evangelho, mas que hoje conseguem parar, pensar, refletir, raciocinar com alguma base de conhecimento. Rapaz, é agora que eu estou começando a caminhar. Eu fico feliz com isso. Expressar a felicidade é meio complicado para mim, né? Porque a minha expressão não é muito boa, não. Expressar, eu tenho um problema com esse negócio. Mas, assim, eu fico feliz com isso. De ver um bom número de pessoas aqui. Uma prova é que aquilo que está sendo falado, aquilo que foi gerado por Deus, e eu creio nisso mesmo, tá, irmãos? Que isso tudo aqui foi gerado por Deus mesmo. E olha, para eu verbalizar essas coisas, né? Por Deus, para nós crescermos juntos, tem sido algo chamativo, encantador para algumas pessoas. Tem sido algo de importância para algumas pessoas. Que as pessoas querem vir para cá, querem raciocinar, querem aprender, querem, pensar diferente. E pensar diferente faz com que a gente se molde. E como eu fico feliz com essas coisas. Como eu fico feliz. Fico muito feliz com isso porque eu vejo Deus nessas coisas. Seriedade, eu vejo Deus nessas coisas. Que eu vejo pessoas crescendo, se desvencilhando e se prontificando a ajudar pessoas. Se prontificando a contribuir com pessoas. Uma vez que você é mais um componente da massa de manobra, você não tem condição de ajudar ninguém, irmãos. Você é o ventríloco, né? Que o fantoche é o cara que fica manipulando ali, né? Você é o ventríloco. Você é apenas o bonequinho que está sendo direcionado por pessoas. E esse não é o intuito. Não é. Aqui não é o intuito. Não é o nosso intuito. Já estou fazendo uma síntesezinha para a gente finalizar, irmão, porque já deu o horário. Não é o nosso intuito. O nosso intuito aqui é fazer você crescer com o material que está sendo apresentado, com a sua acessibilidade ao Espírito Santo, com o seu desenvolvimento de sapiência ou sabedoria, e para você entender que existem direcionais. Existem direcionais. Você não precisa ficar ouvindo o Júnior falar a todo momento. Não, eu quero uma direção de Deus e hoje eu vou lá para poder ouvir o Júnior falar. Não é assim, irmão. Nunca foi assim. A gente aprendeu errado. O que direciona a sua vida é palavra todos os dias. E aí eu pego um gancho aqui do pastor Márcio, que utiliza muito dos meios tecnológicos, né? Para se ler a palavra. Você não consegue ler porque realmente o brasileiro tem uma cultura fragilizada de escravidão, tá? De não querer acessar ao conhecimento. E os poucos que acessam ao conhecimento, o que eles fazem? Eles viram manipuladores também. Porque o sistema os leva a vivenciar isso. Mas assim, existem suas exceções, e o nosso querer em Deus é que você acesse a palavra pelos meios tecnológicos, por tudo aquilo que é promovido pelo avanço da ciência, para que você tenha acessibilidade à palavra, para que a palavra possa te moldar. E se a palavra moldar, irmãos, é o suficiente. É o suficiente. Eu vou colaborar de vez em quando, pastor Alencar vai colaborar em outras vezes, pastor Márcio vai colaborar, pastor Gessé, um dos irmãos, Jorginho, Giovanni, Denise, Nani, nós vamos colaborar. Mas quem vai estar moldando é quem? É a palavra. É a fonte das regras que
Cristo deixou para o nosso vivencial do Evangelho. Amém? Vou terminar, não terminando. Acho que nós temos mais umas 2 aulas aí. Não andei muito. Peço perdão aos irmãos. Peço perdão se falei alguma coisa aí que contrariou as expectativas e o entendimento dos irmãos. Mas creio que nós estamos trilhando um caminho benéfico para nós. Nos identificando, criando as nossas raízes realmente, nos moldando cada vez mais como filhos de Deus. Não adianta estar inserido, e como eu gosto desse negócio aqui, né? A gente não tem nem cartão de membro, né? Eu não preciso de cartão de membro, para que esse negócio? Né? Nossa, né? Pô, então, assim, não adianta eu ter um cartãozinho que eu posso mostrar para todo mundo e não ter as evidências interiorizadas que sou filho realmente de Deus. Não adianta. Pense nisso, reflita nisso e receba a testificação do Espírito Santo acerca da adoção que foi conquistada para nós por Cristo na cruz do Calvário. Amém? Amém? Glória a Deus por este momento, irmãos. Pode terminar? Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te engrandecemos mais uma vez, Senhor, porque passamos aqui essa 1h30 conversando, aprendendo, contribuindo uns com os outros.